Olá, povo de Deus, mais uma vez juntos para analisarmos a santa palavra do Senhor, para aprendermos do Senhor, a fim de que possamos ter a vida boa, perfeita e agradável que o Senhor planejou para nós sobre a terra. Eu quero nesta noite falar a respeito de como transformar caos em bênção. Nós estamos vivendo um momento tão terrível no mundo inteiro, pânico, desenfreado, caos tomando conta da humanidade, e precisamos ver qual a orientação da palavra de Deus para um momento como esse. Mas primeiramente vamos pedir ao Senhor que seja Ele a falar conosco nesta noite através do seu Santo Espírito. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos, porque o Senhor está no controle absoluto de todos os eventos que sucedem sobre a terra. Não há absolutamente nada que aconteça que não passe pelas suas mãos gloriosas, todo-poderosas. Por isso, Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Te damos graças porque no final sabemos que tudo será transformado em bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com você lendo este texto, logo no começo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 em diante diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui inicia-se o evento da criação do mundo. Mas Deus é, por natureza, um mestre. E ele, então, aproveita o ensejo da criação para também nos orientar como sairmos da situação de caos e criar bênçãos para a nossa vida. Aqui Deus estava em uma situação de trevas, de caos. E depois de todas as suas ações, ele chega ao versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, dizendo: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Pois justamente este ensino o Senhor nos passa, a fim de que, se porventura um dia na vida atravessarmos situações de graves dificuldades, de problemas que parecem sem saída, de caos como é este momento que o mundo atravessa, então nós temos da parte dele o ensinamento para corrigir as coisas e transformar tudo em bênção, para que possamos no final dizer que tudo se transformou em algo muito bom. Então, o que temos aqui? O que é que nós iremos aprender? Primeiramente, precisamos entender uma coisa. Há dois seres criadores no universo, com capacidade de criar no universo: Deus e o homem. Por isso que Satanás precisa do homem. Porque o homem tem essa capacidade de criar que o maligno não tem. O maligno é criador de caso. O maligno só cria caos, confusão. Por isso ele é chamado na Bíblia de o pai da confusão. Nós temos essa capacidade criativa porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, nós também podemos criar. E Deus, então,
nos ensina como nós devemos proceder para transformar essas situações de caos em bênção. Se você vê entre o versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus não criou esta situação que aparece no versículo 2. E nós podemos comprovar isto pelo que está escrito aqui adiante, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, que diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, como você vê, Deus não criou a terra para ser um caos. Ela tinha se transformado, aqui no versículo 2, num caos. Entre o versículo 1 e o versículo 2, há aquilo que os teólogos chamam de a teoria do intervalo. Existiria uma primeira criação, e quem habitaria na terra nesta primeira criação seria Lúcifer, e seu coração se encheu de orgulho e ele quis se tornar semelhante ao Altíssimo, sem o ser. E então, quando tal sucedeu, o caos se estabeleceu na primeira criação. E o mundo da primeira criação, foi destruído por um grande dilúvio. E então agora, Deus passa a recriar o mundo. É por isso que você vai encontrar aqui, no livro de Gênesis, a palavra que é traduzida para nós como criar, na verdade, no hebraico, há duas palavras, uma, azá, e outra, bara. Uma significa criar do nada, outra significa recriar. Mas ambas foram traduzidas aqui por criar. Então, de modo que houve uma criação inicial, mas nós não vamos entrar neste assunto, podemos até, em uma nova oportunidade, falar sobre isso. Agora, o que nos interessa é como transformar essa situação de caos numa situação de bênção. Sabe lá quantos de vocês, amados, que me ouvem, que me assistem, não estão atravessando situações difíceis? Porque o caos que se estabeleceu no mundo e se estabeleceu no Brasil está atingindo a muita gente, inclusive a muitos filhos de Deus. E então vamos ver como colocar em prática as orientações da Santa Palavra de Deus para transformar, para que esse caos não nos atinja e venhamos a prevalecer sobre tudo isso e sermos, no final, abençoados pelo Senhor, tendo transformado o caos em bênção. E a primeira coisa que nós precisamos aprender, a primeira orientação é, no princípio, Deus. O que quer que você queira que dê certo, o que quer que você queira que funcione bem, o que quer que você queira que se torne uma realização de qualidade, você precisa colocar no princípio Deus. Como nos disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que quer que você venha a fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Faça para que, como resultado daquilo que você vai realizar, seja uma glória para Deus. Então, de modo que você vai se casar,
antes de tudo, prepare-se para se casar para Deus, para que a glória de Deus seja manifestada através do seu casamento. Você está conduzindo seus filhos? Então procure educá-los para que eles sejam pessoas de Deus, acima de qualquer outra coisa. O que quer que você venha criar, a construir, a edificar, a realizar, sempre busque que no final Deus seja glorificado com sua atitude. Então aqui nós temos uma criação que veio glorificar o nome de Deus. A criação de Deus. E, portanto, se nós também queremos criar coisas gloriosas, que no final possamos olhar e dizer, eis que tudo é muito bom, a primeira decisão é fazer para a glória de Deus. O segundo item que eu quero chamar a sua atenção, você percebe que o Espírito de Deus, ele estava pairando sobre as águas. Ele não entrou no meio da confusão. Ele não entrou no caos. Ele não entrou nas trevas. Ele pairava sobre as águas. Primeiramente, porque ele pairou sobre as águas. Porque a água é o instrumento que Deus se utiliza para criar vida. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. É por isso que nós arrependemos-nos de nossos pecados, recebemos a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, e então, para cumprir a justiça de Deus, como nos disse o Senhor Jesus no capítulo 3 de Mateus, quando ele se aproximou de João, João disse, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, para que eu te batize. E Jesus disse, deixa por ora, para que seja cumprida toda a justiça de Deus. Então, para cumprimento de toda a justiça de Deus, é necessário o batismo nas águas. O batismo nas águas. Porque o batismo nas águas, porque Deus se utiliza da água como instrumento de vida para criar. Para criar vida. Então Deus estava aqui pairando sobre as águas. Como é que eu e você vamos pairar sobre as águas? Nós vamos pairar sobre as águas do nosso batismo. O que foi que aconteceu no seu batismo? Tudo que é de Deus passou a ser seu. Tudo que Cristo conquistou no Calvário passou a ser seu. Você se tornou justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 a 23, Paulo repete 2 vezes, tudo é vosso. Então tudo já é nosso. E na hora do seu batismo nas águas, tudo passou a ser seu. Quando disse Paulo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Após o batismo nas águas. Se você recebeu a Jesus e ainda não se batizou nas águas, precisa completar a justiça de Deus. Se você morre nesse período, poderá ir para o céu com o Senhor, mas aqui na terra, a chamada nossa herança de que a Bíblia fala, não receberemos sem o batismo nas águas. O batismo é de fundamental importância, portanto, e não apenas um símbolo, é mais que um símbolo. Então, vamos pairar em cima das águas do batismo, ou seja, conscientizados de que nenhuma dessas situações de caos pode nos derrotar, nenhuma delas
porque o Senhor Jesus já nos deu vitória sobre todas elas. Todas essas situações, tudo já foi vencido na cruz do Calvário para nós. Então é entrar no combate com absoluta confiança e fé, com absoluta certeza de vitória, e a vitória nos sorrirá. Porque já foi vencida na cruz do Calvário. Por isso Paulo chama de um bom combate. Nenhum combate é bom. Porque nós temos visto que até grandes nações têm sido derrotadas por nações pequenas, como os Estados Unidos, por exemplo, foram derrotados pelo Vietnã. Como o gigante Golias foi derrotado por Davi. Então não podemos dizer que já temos a vitória antecipada em algum combate, mas no combate da fé, a vitória já foi garantida, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário, por isso é o bom combate. Então já combatemos com a vitória antecipada. E este é o item, então, que nós temos aqui, número 2, é não entrar no caos, mas pairar sobre as águas. Não entra. Quando é que nós entramos no caos? Quando nós ficamos preocupados. Quando nós ficamos ansiosos. Quando nós ficamos com medo. Quando nós ficamos preocupados, ansiosos, com medo, o que vem a ocorrer? O caos se estabelece. Porque esses são princípios pelos quais o império das trevas funciona. O império das trevas funciona por meio do egoísmo e do medo. Então, o que foi que o maligno fez com a terra nestes dias? Estabeleceu o medo através do vírus Xing Ling. E o resultado é que o caos se estabeleceu nas finanças, na economia, no governo. O presidente diz uma coisa, os governadores vão contra, vem lá o poder judiciário e conflita com o presidente ou com outros, e aí um caos está estabelecido. E quem está sorrindo por trás de tudo isso? O maligno, porque o império das trevas funciona por meio do medo, é um dos instrumentos. E aí o caos se estabelece. É isso que nós temos nestes dias, mas nós não precisamos entrar no caos. Como é que nós não entramos no caos? Não ficando preocupados, não ficando ansiosos, não ficando com medo. Nós devemos funcionar por outros princípios, e o princípio da fé na palavra de Deus, e o princípio do amor a Deus e o amor ao próximo. E quando vivemos por esses princípios, o caos não pode nos atingir. Então, não entre no caos. Não fique preocupado, ansioso, com medo. E se um filho de Deus fica preocupado, ansioso e com medo, o que é que acontece? Ele entrou no império das trevas e vai colher os que colhem, os que vivem no império das trevas. Daí porque é de fundamental importância não temer. Agora, quando dizemos não temer, não estamos dizendo seja imprudente. Por exemplo, alguém diz, eu sou salvo, sou guardado por Deus, sou guardado pelo Espírito Santo, sou guardado pelos anjos, eu estou aqui na Avenida Presidente Vargas, aqui na cidade de Belém, no horário do meio-dia, quando o trânsito é terrível ali na Presidente Vargas, eu vou colocar uma venda nos meus olhos e atravessar de qualquer maneira a rua, porque não vai acontecer nada comigo, porque eu sou salvo. É um erro brutal, é um erro total, isso é uma imprudência, e o Senhor Jesus diz, sede prudentes como as serpentes. Precisamos de fé, mas precisamos de prudência. Então, por isso, nestas horas, é bom lavar as suas mãos com álcool de gel, evitar cumprimentos, dando-se as mãos, beijos e abraços,
manter distância por hora, não por medo, mas simplesmente por uma questão de prudência. É desta maneira que nós devemos agir. Mas estarmos plenamente conscientes de que tudo isso já foi vencido, tudo isso já foi vencido e não pode nos atingir. Então não precisamos temer, não precisamos ficar preocupados nem ansiosos, nem com isto e nem em qualquer outra área da sua vida. Se você ainda não atingiu esse nível espiritual de não ficar preocupado, pois está na hora de abandonar isso. Está na hora de, em definitivo, tirar absolutamente tudo que é seu do império das trevas. Porque enquanto o egoísmo habitar no seu coração, enquanto a preocupação, ansiedade e medo habitar no seu coração, ali dentro de você, Satanás tem parte. E ele pode estabelecer o caos através disso. Por isso, o segundo item, não entre no caos. Não fique com medo. Não tema. Jó capítulo 3, versículo 25 nos dá um princípio espiritual importante. O que eu temo me sobrevém. O que eu receio me acontece. A Bíblia tem 366 não temas. Um não temas para cada dia do ano, e ainda sobra um para o ano bissexto. A Bíblia diz que somente devemos temer a Deus, porque aquilo que a gente teme tem poder sobre nós. Tem poder sobre nós. E vem sobre nós com o seu poder e nos domina. Então, ao temer Deus, Deus vem sobre nós com o seu poder e nos domina com o seu amor. Mas ao passo, quando você teme o maligno, ele vai ter poder para lhe destruir. Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Quando você teme as circunstâncias dominarão você. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. O domínio foi dado ao homem, não foi dado às circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem nos dominar, mas nós dominarmos as circunstâncias. E na hora que nós tememos, damos poder às circunstâncias. Um terceiro item que precisamos colocar em prática para transformar situações de caos em bênção é não olhar para a carência ou para a dificuldade. Não olhar para a terra sem forma e vazia. Não olhar para a situação de trevas. Não. Não olhe para isso. Quando o Senhor Jesus Cristo foi ali questionado por seus discípulos, olha esta multidão que está 3 dias nos seguindo e ouvindo a tua voz, a tua palavra, eles estão com fome, não comeram neste período de 3 dias. E o Senhor Jesus disse: dê-lhes vós mesmo de comer. Mas como vamos dar de comer? Uma quantidade extraordinária de recursos financeiros que nós não temos seriam necessários para custear a alimentação desse povo. E então lá um dos discípulos do Senhor Jesus encontrou um menino que ofereceu seus poucos pães e peixes e eles os trouxe ao Senhor. O Senhor Jesus não apanhou aqueles pães e peixes e levantou diante do Pai: olha, Pai, uma multidão só de homens tem mais de 5.000, fora crianças e mulheres, e eu só com esses poucos pães e peixes. Mas eu peço que o Senhor faça um milagre. Não, ele não fez absolutamente nada disso. Ele não olhou para o estado de carência. Ele não olhou para o que faltava. Ele olhou para a abundância que há em Deus.
A abundância é essa que está à sua disposição de você que já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor e agora é crente em Cristo Jesus. Essa abundância está à nossa disposição. Então o que ele fez? Levantou os poucos pães e peixes e agradeceu a Deus. Se tem pouco dinheiro e precisa de mais, agradeça pelo pouco que você tem e não olhe para a carência que está diante de você. E agradeça pelo pouco e então comece a andar por fé. E você verá que Deus abençoará a sua vida. Abençoará você. Por isso, não olhe para a carência ou para a dificuldade. Muitas vezes um irmão está necessitado de uma boa casa. E ele então começa a olhar para a casa velha dele, para a casa deficiente dele, e começa a ficar enxergando aqueles aspectos negativos da sua residência, quando ele deveria olhar para a abundância de Deus no mundo espiritual e que essa abundância está à disposição dele, porque o reino de Deus está dentro de nós, disse o Senhor Jesus em Lucas 17, 21. E de lá nós podemos trazer dessa abundância de Deus para as nossas circunstâncias, mas da forma correta, não olhando para a carência. Então, por isso, não olhe de dificuldade, não olhe para a carência. Esse é o terceiro princípio que nós precisamos seguir para transformar caos em bênção. Quarto, imagine a coisa que você necessita como feita, porque ela já existe no mundo espiritual. Tudo que Deus tem para você já foi providenciado e está no reino de Deus que foi colocado dentro de você. Tudo já está dentro de você. Então, tudo o que você necessita, tudo o que você precisa para uma vida boa, perfeita e agradável, já foram colocados pelo Deus amoroso, todo-poderoso, que te ama com amor infinito, já colocou isso dentro de você. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: conforme o homem imagina em sua alma, assim é. Conforme você imagina em sua alma. Aí você fica fixado na carência, na dificuldade, pois você multiplicará carência e dificuldade. Assim será. Então se imagine, não no estado de carência. Você pode, neste momento, estar atravessando uma dificuldade assim, mas não se enxergue assim. Se enxergue vencedor. Se enxergue numa situação totalmente diferente dessa que você está vivendo. Porque conforme o homem imagina em sua alma, assim é. Também poderemos traduzir este versículo por conforme imagina em sua alma, assim ele é, assim o homem é. Ou seja, assim você é e assim suas circunstâncias serão. É a sua imaginação que vai criar. Você sabe como as coisas são criadas, amados irmãos? Como é que Deus cria as coisas dentro de nós, para nós? Nós temos dentro de nós um espírito. E temos dentro de nós uma alma, que não é a mesma coisa que o espírito. O espírito é parte de Deus dentro de nós. O nosso espírito, ele é todo poderoso. Ele foi feito por Deus. Quando Deus fez Adão, ali o boneco de barro, soprou o hálito de vida. Pelas narinas de Adão, ele estava soprando um espírito para dentro de Adão, que causou uma reação com aquele corpo feito de barro e gerou a alma. A alma, então, ela é humana. O corpo é humano, foi feito do pó da terra. Mas o espírito foi soprado por Deus, provém de Deus.
é parte de Deus dentro de você. E ela no espírito que nós criamos. Enquanto nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, o nosso acesso ao Espírito ali está negado. E é só pela misericórdia de Deus que criamos algumas coisas. E então, ao receber Jesus como Salvador e Senhor, o acesso ao seu Espírito está aberto a você, para você nele criar a vida que você quer. A vida justa que você quer, não esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar. No princípio, Deus. E então você vai criar aquela vida que você sonha, que vai, no final, glorificar a Deus. E você vai criar como? Você vai, ali, o seu espírito, ele é uma substância informe. É uma substância o seu espírito. Você não enxerga, você não vê, você não toca, mas é uma substância. E não tem forma. A forma no seu espírito é você que vai dar. Quando você começa a imaginar aquilo que você quer, você está esculpindo no seu espírito aquilo que você quer, pela sua imaginação. E a partir daí você vai tomar as demais atitudes que nós vamos ver, para você construir. E no momento em que você crê que foi feito, Deus executa isso no seu espírito e torna a realidade dentro de você. Então, o quarto item, imagine a coisa que você precisa como já tendo sido feita para você. Tudo é vosso, disse Jesus. Já é seu. Então você não vai batalhar por isso. Já é seu. Não é que você não vá trabalhar. Aquilo que você deve fazer, Deus não vai fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, o seu Deus fará. Então, imagine a coisa como feita. E dê o próximo, o quinto passo. Sonhe até você crer que já conseguiu. Fique sonhando com aquilo. Acorde de manhã, tire um tempo para sonhar com aquilo que você precisa. Passe o dia, durante o dia, tirando tempo para sonhar com aquilo que você quer. E fique revolvendo aquele sonho na sua mente. E na hora que você faz isso, enxergando o seu sonho realizado, você começa a se alegrar. Sentimentos, eles são poderosos. No final, o sentimento, ele tem um poder de realização grande. Então, se você está sonhando com uma casa, se você imaginou uma casa e passa a sonhar com ela, você não tem o dinheiro para adquirir, mas você crê que ela já é sua, porque Jesus já lhe deu no mundo espiritual, e você começa a sonhar com aquilo, Deus vai lhe mostrar a parte que você tem que fazer. Mas você, ao sonhar, você já fica sorrindo, porque você já fica se enxergando dentro daquela sua bela residência. Então, daí a importância do sonho. Vai chegar o momento em que você vai crer, conseguir. E se você não crer, dê o sexto passo, que é orar. Orar. Muitas vezes necessitamos orar. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas a oração, muitas vezes é necessária
para fortalecimento da fé, assim como o louvor, que é um tipo de oração cantada, vem para fortalecimento da nossa fé. Então, você pode verificar comigo aqui em Mateus, capítulo 17, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, do versículo 14 em diante, olha o que diz. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Observe, ele falou com os discípulos dele, porque estavam no início da caminhada. Depois se tornaram homens de grande fé. Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas ele arremata dizendo: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava se contradizendo. Você vai expulsar demônios por meio da fé. Porém, estes aqui não. Estes aqui é só pela oração e pelo jejum. Não, ele não estava dizendo isso. O Senhor Jesus tinha retornado com 3 de seus discípulos do Monte da Transfiguração, onde ele teve uma visão ali de Elias e de Moisés. E ele esteve no Monte da Transfiguração ali orando com os seus discípulos, enquanto que estes ficaram aqui na guerra, na batalha, mas não estavam em oração. O que o Senhor Jesus quis chamar a atenção é que quando a nossa fé é frágil, como estava sendo frágil aqui, a oração se torna importante para fortalecê-la. E o jejum muitas vezes, porque o jejum, ele quebra o poder da carne. E aí o Espírito tem maior liberdade para agir dentro de você e através de você. Então daí a importância da oração. Se por acaso estiver demorando, você estiver tendo dificuldade de conseguir fé, que a fé vem por você meditar na palavra de Deus, porque, meu amado irmão, se você não estuda a palavra de Deus e não medita diariamente, você não terá fé. É de fundamental importância que você diariamente estude e medite com dedicação na palavra de Deus. É importante você não perder os cultos para ouvir a mensagem daquele homem que Deus coloca ali à sua frente, para ser instrumento de Deus para orientá-lo, é importante. É importante você não perder as reuniões de discipulado, mas é importante que também você, pessoalmente, procure edificar a sua fé através de estudar a Bíblia e de meditar na palavra de Deus. É de suma importância isso. Nós temos uma recomendação no livro de Josué, recomendação que jamais deveríamos esquecer. No capítulo 1, no versículo 8, Josué diz assim, Deus orienta Josué e fala: não cesses de falar deste livro da lei, de falar as palavras da Bíblia Sagrada, e não falar as palavras mentirosas do diabo, e não falar as mentiras do mundo, mas falar a verdade, falar o que a palavra de Deus profere. Antes medita nele, neste livro da lei, na Bíblia Sagrada, de dia e noite. E isto aqui não é uma
orientação para você apenas meditar muito. Não! Você lê, você estuda e passa o restante do dia meditando, porque a sua cabeça não para de pensar. Quando pensamentos de Deus saem da sua cabeça, imediatamente pensamentos da sua natureza pecaminosa são lançados na sua mente e você vai pensar em coisa ruim. Pensamentos pecaminosos, pensamento de vingança, pensamento de imoralidade e outras coisas ruins. Por isso é necessário pensar de dia e de noite também, como Paulo diz, orai sem cessar, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É meditando na palavra que adquirimos fé e nós pela fé obedecemos a palavra. Sem fé você não obedece. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É sucesso que você quer? É prosperidade que você quer? Você não pode obter isso sem estudar, meditar, ouvir diariamente a palavra de Deus. Com todo empenho, com todo esforço e sem orar. Então, a sexta coisa é orar, e se há alguma coisa para fazer, faça que seja da sua competência a fazer. Porque aquilo que você não pode fazer aí é parte de Deus. O sétimo item para você transformar o caos em bênção é a declaração da fé. Uma vez que você creu, declare. Declare a bênção como já tendo sido feita. Ouça isto aqui, irmão. Romanos capítulo 10, do versículo 6 em diante. É um dos textos mais gloriosos da palavra de Deus pelo ensinamento que contém. Romanos capítulo 10, do versículo 6 em diante, diz assim: mas a justiça decorrente da fé assim diz: as bênçãos que vêm como consequência da nossa fé, o nosso andar em retidão que vem como consequência da nossa fé, assim diz, nos dá uma mensagem. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que Paulo está nos dizendo é, você não precisa ir no céu para buscar a Cristo, quem sabe não passa pela sua cabeça, eu vou descer aos infernos para trazer lá do abismo Cristo, quem sabe ele não está lá procurando salvar alguém. Não, Paulo diz, não é isso que nós ensinamos. Não é essa a palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé que nós pregamos, a palavra é Jesus Cristo. A palavra da fé, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus que você crê é a que está no seu coração. E você precisa declará-la. Está no seu coração e está na sua palavra. Quando você faz isso, você está liberando esta palavra de Deus. Você está liberando Jesus, que vai operar essa verdade que você declarou. A palavra é o conduto do Espírito. Lá aqui em Belém, nossa luz vem de Tucuruí e vem através da fiação elétrica. E aqui temos luzes, e aqui temos tudo que se movimenta, máquinas, por causa da eletricidade. E vem através de um conduto, um fio elétrico. Pois bem, a coisa foi construída no seu interior, depois que você creu. O Espírito de Deus realizou isso no seu coração, lá no seu espírito,
E agora, o que é que vai vir para fora de você? A palavra, a sua declaração de fé. Você precisa declarar para a coisa acontecer. Você vê que quando Deus, o Espírito de Deus pairou sobre as águas, o que ele estava fazendo ali? Ele estava imaginando o que ele queria, ele estava sonhando com a terra que ele queria, ele estava planejando tudo o que ele queria, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu absolutamente nada. Quando foi que aconteceu? Quando Deus falou, haja luz, e então houve luz. É quando você declara a bênção, depois de crer, que ela vai acontecer, porque você estará liberando Jesus para operar aquela bênção nas suas circunstâncias. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se realmente no teu coração você crê que Deus controla todas as circunstâncias, se você crê que até um passarinho para cair precisa do consentimento do Pai, se você crê que até um cabelo seu para cair precisa do consentimento de Jesus, se você crê que todas as circunstâncias estão na mão de Deus, que Jesus é o Senhor de tudo, e no seu coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, e que, portanto, agora ele está vivo e operando através da sua palavra, da palavra que você crê e libera pela sua boca. Se você fizer isso, você será salvo. Você receberá a bênção que você proferiu. E, finalmente, o último item para você transformar caos em bênção é glorificar a Deus. A bênção vem, a bênção chega às suas mãos, e então passe a testemunhar. Porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Esta é a grande vontade de nosso Deus, e nós vamos conseguir, Deus vai conseguir isso de nós através do nosso testemunho. Precisamos testemunhar. Hoje o que se vê é uma multidão de crentes que não testemunha. E hoje até estações de rádio e de televisão é que assumem o lugar do crente. É que são as testemunhas. E no tempo do Senhor Jesus, havia estação de rádio, havia televisão? O Senhor conta comigo e com você, através do nosso testemunho. Precisamos também ter um coração grato a Deus. Isso é uma forma de glorificar a Deus. Um coração agradecido que se manifesta em uma gratidão concreta. Procure, então, contribuir para a expansão do reino de Deus sobre a terra. Hoje o que nós vemos são pessoas do maligno tentando destruir a obra de Deus, fazendo com que ela não progrida, tirando os meios de sustento da obra. E o que se vê? Pessoas até se dizendo de Deus, mas o que se vê é uma multidão de judaizantes, semelhantemente àqueles condenados pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, tentando dissuadir as pessoas de não dizimarem e de não ofertarem na igreja. Porque dízimo e oferta não salva. Acontece que dízimo e oferta não salva, mas dízimo e oferta testemunham de quem é salvo, e a falta de dízimo e oferta testemunha de quem não é salvo. Porque o salvo se importa com a salvação e a bênção dos outros. Então, meu amado irmão, minha irmã, você crente,
em Cristo Jesus. Está nas suas mãos o transformar o caos em bênçãos. Nas suas mãos. Foi Deus que colocou isso nas nossas mãos. Reveja este vídeo várias vezes. Anote esses 8 itens. 8, aliás, na Bíblia é o número da criação. É o número de como a gente cria as coisas. Anotem estes 8 itens. E então apane aquilo que constitui trevas na sua vida, aquilo que está sem forma e vazio na sua vida, aquilo que é carência e dificuldade na sua vida, transforme em bênção, se utilizando destes itens de prática espiritual que transformarão o seu viver. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.